Vamos para a questão prática. Jesus, o Messias de Israel, estava ali presente, né? Tanto é que Jesus disse que alguns das autoridades judaicas lá da sinagoga creram que ele era o Messias, mas não o confessavam por medo de perder os seus lugares, né, de honra na sinagoga. Então ali estava o Messias deles, alguns sabiam que era, mas haviam outros que não sabiam que Jesus era o Messias. Aí Jesus faz um seguinte questionamento, porque na cultura judaica se acreditava que o Messias era filho de Davi. Aí Jesus pergunta ao povo ali, e diz assim, de quem vocês pensam que o Messias é filho? Isso está lá no Novo Testamento, tá? Aí os judeus dizem, o Messias é filho de Davi. Aí Jesus vai e usa esse salmo aqui, o 110, e diz assim, então como Davi, pelo Espírito, chama o Messias de Senhor? E tá aqui, ó, o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha a observação, eu estou aqui com a Bíblia Strong. Disse o Senhor, aqui em maiúsculo. A palavra Senhor significa Iavé, tá? Esse primeiro Senhor. Ao meu Senhor. Adoni, né? É um outro Senhor. Então, essa daqui é a identificação que Jesus fala sobre o Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus faz esse questionamento, se o Messias é filho de Davi, como vocês estão dizendo, por que Davi, mesmo pelo Espírito Santo, não pode mentir, o chamou de Senhor, e eles não sabiam responder isso. Então, aqui você percebe, existiam muitas coisas que aconteceram e que as pessoas não entendem. Por exemplo, entre Malaquias e o Novo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, ele conclui a sua pregação mostrando que havia ali uma quebra de aliança, né? O povo de Israel não estava dizimando, não estava levando seus dízimos, que era a lei, né, dos judeus ali, para poder cuidar de órfãos e viúvas, e o profeta começa a acusá-los de estar roubando a Deus. Depois, 400 anos depois, que antigamente entre a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tinham 4 páginas em branco representando 100 anos cada página em branco, 400 anos que Deus não enviou profeta à terra. E depois vem João Batista, a voz do que clama no deserto, um profeta que já vem anunciando a vinda de Cristo. Quando Cristo chega, ele encontra os sacerdotes, as pessoas do templo fazendo o quê? Comercializando na casa de Deus. Ou seja, um profeta termina criticando e o outro o outro mostra, né, que o povo deveria se arrepender, e quando esses fariseus iam lá, ele chama vocês raça de víbora, quem vos anunciou que vocês devem fugir da era vindoura? Ou seja, o profeta continua ofendendo, e Jesus em todo momento, em relação à hipocrisia, ele ofendia, até que chegou um dia que Jesus falou na cara deles. Olha só a situação do povo israelita na época de Jesus. Jesus falou na cara deles que existiam muitos leprosos na época de Naamã. Haviam muitos leprosos em Israel na época do profeta Elias, tá? Havia muitos leprosos em Israel, ou seja, e existia um profeta que era Elias. Mas a nenhum desses leprosos foi enviado o profeta para curar, a não ser para Naamã, que era comandante da Síria, que era inimigo, sempre foi inimigo de Israel. Olha que coisa. E Jesus falou também que haviam muitas viúvas em Israel na época do profeta Eliseu, mas a nenhuma viúva de Israel foi enviado o profeta, a não ser a viúva de Sarepta, que também é outro fora de Israel. Ou seja, Deus começou a abençoar o povo. Jesus falou nitidamente na cara deles que Deus estava abençoando fora de Israel. Isso são palavras. Por isso que o judeu não vai gostar de Jesus Cristo nunca. Que as palavras de Jesus, se você pegar no contexto hoje, vai estar falando a mesma coisa. Então, tipo assim, Jesus estava criticando a situação dos judeus, mostrando que Deus começou a abençoar os inimigos de Israel. Por quê? Porque possivelmente, pelo contexto da história, você percebe que o povo estava perdido, né? A casa de Deus sendo feita de comércio, né?
Jesus sempre chamou raças de víbora, ele estava chamando as autoridades judaicas, aqueles que têm responsabilidade sobre um povo, tá? Hoje em dia, por exemplo, você chega lá em Israel, tem passeata gay, tem uma série de coisas, inclusive tinha uma rave no momento da guerra. Lógico que não é a culpa das pessoas que estão lá, a culpa é da nação que não mantiveram-se, né, nas leis lá. Só que ali há uma transformação de tempos e tempos até chegar ao que chegamos hoje, né? A nação de Israel não é a mesma como nas épocas antigas, quando a lei funcionava, né? Quando havia todo um rigor. Ela não é mais como antes. Mas ela ainda tem o arcanjo Miguel como protetor de Israel, porque as profecias bíblicas, elas estão em Israel. Só que quem deve trazer o anticristo para o mundo é quem não enxergou a Jesus e não enxerga Jesus hoje em dia, não tendo o Espírito Santo, porque pela lei você não tem o Espírito Santo só vem por meio da fé, da pregação da fé em Cristo Jesus, tá? Então eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm eles podem ter até uma iluminação de entendimento, de bondade, mas o Espírito Santo não tem para... Se eles tivessem o Espírito Santo, eles conseguiriam identificar o Apocalipse, que eles também não acreditam, e identificar o anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai vir, vai profanar templo, quer dizer, o primeiro Messias que vem, que é o que tanto o povo judeu quanto o povo islâmico esperam um Messias. O que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão tendo uma noção de que o povo islâmico não é o extremista islâmico, tá? Então já é uma coisa boa, porque antigamente se acreditavam que o povo islâmico era tudo doido, né? Era o que se acreditava. Mas aí a gente já está tendo um ensinamento que o povo islâmico, eles são descendentes de Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, que são os árabes, tá? Aí você tem os árabes, você tem os descendentes de Isaac, que são os judeus, que são filhos da promessa, e a Palestina, ou Filistina, o nome original, ela é o que? A Canaã bíblica, ela é a terra dos filisteus, onde havia gigantes. Quando 400 anos de escravidão, os hebreus saíram do Egito, eles foram para essa terra de Canaã, que era a terra prometida, onde havia os gigantes. Então a Palestina é isso daí, a Canaã, que os judeus chamam de Sion, tá? E daí houve uma série de coisas. Houve a destruição do templo lá, o templo pelo imperador Tito, depois o imperador Adriano proibiu com que os judeus vivessem em Jerusalém. Aí depois uma série de coisas. Nisso tudo você tem o Império Otomano, né, que é na Primeira Guerra Mundial, os turcos, que eles são da religião islâmica, mas eles não são árabes, eles não são da descendência de Abraão, eles não são como o árabe e como o judeu. E os turcos, eles perderam todas as suas propriedades na Palestina, porque na Primeira Guerra eles apoiaram a Alemanha. Então, como punição, né, perderam. E a Palestina ficou sob domínio da Grã-Bretanha, né, porque foi dado esse mandato internacional, né, das nações, a Liga das Nações deixou a Grã-Bretanha como cuidadora ali da Palestina. Então você tem todo um contexto histórico envolvendo, até chegar aos dias de hoje, é muita coisa. E os árabes só vão aparecer lá na Palestina no ano 600 e pouco. E através de um cara que ele era de origem judeu de origem austríaca, um negócio assim, ele escreve um livro, né, mostrando, né, trazendo a possibilidade de uma criação do Estado de Israel e tal, e isso repercute internacionalmente, e ali as pessoas começam a tentar comprar terras dos árabes, né? No século XX já, alguns judeus já moravam por ali, e começam a comprar as terras dos árabes que estavam ali, só que isso começa a desandar, porque começa a ter mais judeus do que árabes ali, isso começa a perturbar os árabes. E o que os judeus fazem? Eles criam um exército, a Ragnar, né, que é um exército armado de proteção, para se proteger e também para atacar os árabes. Então você tem todo esse contexto. Mas aí, nos dias de hoje, Israel continua sendo o povo de Deus? Sim, porque Paulo diz que eles são a verdadeira videira, nós fomos enxertados.
Existem muitas profecias bíblicas entre o Messias com Israel. Existe os 144 mil escolhidos são da tribo de Israel. Existem muitas profecias acerca desse povo, e é o único povo que você tem um arcanjo, né? Você só tem 2 anjos, nomes de anjo na Bíblia, Miguel e Gabriel. O arcanjo Miguel, que é um anjo de alto nível, é o guarda de Israel. Então você não tem uma outra nação que tenha essa proteção. Se você estudar a história de Israel, você vai surtar quantos povos se voltaram contra Israel quando não havia chance nenhuma deles vencerem, eles venceram a batalha, tá? Então ali você tem a guerra entre 2 povos, e você tem o Hamas, que é o lado extremista, né? O lado mais ligado ao árabe, mas o lado extremista. E é lógico que no Hamas você deve ter gente de outras nações, ou até mesmo judeus ali que se converteram aquilo ali. Então você tem isso. E o restante da história aí eu explico nas outras questões aqui que tem aí no canal.